Ouviu falar da circuncisão? Sim, já ouvi. Que tal? Já fez a circuncisão? Claro, com certeza, já fiz há muito tempo. Fez em que ano? 2012. Uau, 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 2012. 2012, por aqui, como é que é? Conta-nos lá como foi a experiência. Já, eu fiz em 2012. Estava enquanto eu ainda frequentava a escola secundária de Chocwe, da cidade de Chocwe. É lá onde começou a mini campanhas. Perceber, observar que há muitos jovens mesmo que ainda não fizeram circuncisão. Esses Do jovens, prazer às cunhadas lá em casa. muito bem a pergunta. Gostei, vou responder com muita alegria. Sim, uma das coisas que eu anotei antes de eu fazer a circuncisão e depois de eu ter feito a circuncisão, eu notei uma diferença enorme. Por quê? Porque antes, enquanto eu tinha aquele gorro aí, aquela pele aí que cobria, aquela coisa aí. Exatamente, o propúcio, exatamente. Aquela pele aí. Eu, na verdade, não sentia tanto prazer, sim, estou a falar de prazer sexual, quanto mais antes de eu fazer aquilo a execução. Eu não sentia prazer antes de eu fazer aquilo, mas depois de eu ter feito a circuncisão, ter aderido à circuncisão, eu comecei a sentir um prazer de uma forma tão diferente, de uma forma muito especial. Então, isso significa que valeu a pena eu ter feito o quê? Ter feito a circuncisão. E é muito bom, e por essa razão que é muito importante. É, ok, tocou um ponto muito importante, que vai aparecer mais uma outra questão. É, antes de fazer circuncisão, não sentia o prazer. É isso. Exato, exatamente isso. Quando fez, começou a sentir prazer. Exatamente. Agora, eu quero saber, como é que conseguia sentir prazer? Estava a fazer, ou melhor, estava já a manter relações sexuais com preservativo ou sem preservativo? É, Para poder sentir o prazer. sim, eu vou ser muito direto, vou ser muito realista. Sim, há relações que eu fazia, mantinha antes de ter feito o quê? De ter feito a circuncisão. E dessas relações, algumas eu fazia, sempre vou externar a minha explanação ou a minha explicação sobre esse assunto. Dizendo que o conselho que eu dou para os jovens não é exatamente eles seguirem aquilo que eu aqui disse, de experimentar as doçuras antes de fazer o quê? De fazer a circuncisão. O meu conselho é que os jovens devem primeiro, os jovens que ainda não fizeram circuncisão, devem ir se aproximar aos locais onde se faz a circuncisão, aderirem à circuncisão. E depois é que vão praticar o quê? Vão praticar a relação sexual depois de terem feito o quê? A circuncisão. Por quê? Por quê? Porque quando o jovem se relaciona sexualmente antes de fazer a circuncisão, há maior transmissão via sexual. Não. Só que o risco é menor. Sim, o risco é menor. Há que entender essa parte. Agora, a minha questão ainda continua. Sim? Eu estava aqui a questionar o seguinte: Sim? o jovem que ainda não fez, quando fazer a circuncisão, deve experimentar manter relações sexuais com preservativo ou sem preservativo, como antes havia dito que quando fez circuncisão estava a manter relações sexuais sem preservativo. Exato. Então, é esta parte que eu estou a questionar. Se aconselhas os jovens a manterem relações sexuais com preservativo, mesmo que tenha feito a circuncisão, ou o meu conselho, o jovem tem que manter relações sexuais com preservativo. Esse é o meu conselho. Já no caso de como é que é? No caso de esse jovem querer
ou manter relações sexuais sem preservativo. Tem que ser com uma pessoa de confiança, uma pessoa, um parceiro, uma parceira em que os dois como é que é? Os dois se confiam. Uma coisa. Uhum. O que achou acerca do programa Conselho dos Mais Velhos? Visto que é um novo programa cá na cidade de Xaxai e a nível nacional. É um novo programa que está a nascer. Como é que avalias o novo programa? Perfeito. No meu entender, ainda com muita alegria, eu gostaria de dizer aqui pela primeira vez que eu mesmo estou muito feliz os jovens, os mais novos, a se cuidar, a saberem se cuidar, a saberem se proteger. É um programa que visa os jovens, que aconselha os jovens a saberem se posicionar socialmente na sociedade em geral. Então, é um programa muito importante, porque é um programa que vai abrir também a mente de muitos jovens. É um programa que vai ajudar muitos jovens a se desprender dos vícios, a se livrar dos vícios. Porque, ultimamente, nós vivemos numa época em que os jovens estão muito mais engajados, muito mais criados para desmantelar esses problemas ou para sanar essas situações ou para diminuir essas práticas viciosas que os jovens têm. Estou a falar de droga, estou a falar de bebida, prostituição, por aí em diante. Então, é um programa muito importante, é um programa muito bem criado, é um programa mesmo que vai ajudar muitos jovens a vencer nesta vida. Muito obrigado. Nós estávamos a conversar mais com um jovem, muito humilde. Não vai anunciar agora e próxima semana voltamos mais para a gravação de mais um vídeo. Estamos lá e siga as nossas páginas Facebook e no YouTube. Facebook, Conselho dos Mais Velhos. A primeira página praticamente. E no YouTube é Conselho dos Mais Velhos Moçambique. Conselho dos Mais Velhos Moçambique. E pronto, fechamos e voltamos para a próxima semana. Muito obrigado.